Fala galerinha, tudo massa? O meu nome é Rafael Rosendo, o meu sinal é esse e eu sou professor de Educação Física. Hoje daremos continuidade à nossa primeira aula, onde trabalhamos com a seguinte habilidade: debater problemas relacionados ao esporte de alto rendimento. Então naquela aula, a gente primeiramente viu o que era o esporte de alto rendimento, performance ou esporte espetáculo, vimos as principais características, que são essas que estão na tela. Em seguida, identificamos problemas relacionados ao esporte de alto rendimento, como esses que estão expostos na tela, e falamos com um pouco mais de profundidade sobre o doping. Então hoje, a gente vai falar um pouco, com menos profundidade, sobre os outros problemas. Se você não assistiu ou não lembra da primeira aula, você pode acessá-la no canal do YouTube da TV Escola Jaboatão para refrescar a memória. Beleza? Então vamos seguir. Bom, um problema do esporte de alto rendimento é a especialização precoce. E o que é isso? É um processo pelo qual as crianças são submetidas a um treinamento especializado de alguma modalidade desde muito cedo. Então é um treinamento muito intenso que gera uma sobrecarga muito grande para essas crianças. E isso traz uma série de malefícios. Do ponto de vista psicológico, as crianças ficam estressadas, são muito cobradas por rendimento e não estão preparadas para isso. Ela também pode causar problemas de saúde, porque as crianças estão submetidas a um treinamento muito intenso e sua condição corporal ainda não é adequada para isso. E se falando em nível de formação de atletas, a criança que passa por uma especialização precoce fica muito limitada a uma única modalidade e às vezes a uma função dentro daquela modalidade. Então, alguns estudos indicam que o melhor para a formação de atleta é que a criança tenha experiências diversificadas para que ela construa uma base de habilidades motoras sólida, robusta, e só depois de uma certa idade ela se direcione para uma modalidade específica. Então é um processo que acontece em alguns esportes, como podemos ver no boxe, na ginástica, entre outros, e é um problema do esporte de alto rendimento. Problemas de saúde também são comuns no esporte de alto rendimento. Não raro a gente vê casos de lesões em atletas de alto nível. Lesões musculares, articulares, ósseas, entre outras. Geralmente, essas lesões são momentâneas e tratáveis. Então, o atleta se lesiona, passa por um tratamento e retorna. Porém, existem casos mais graves de lesões que chegam até a interromper carreiras e alguns atletas precisam conviver com elas para o resto da vida. Tem lesões que são tão graves que atingem até a estrutura cerebral, como, por exemplo, a demência pugilística, que é uma doença que acomete ex-lutadores de boxe e outras modalidades de combate, e ela é causada pelo elevado número de pancadas recebidas na cabeça. Então essa doença apresenta um declínio cognitivo por parte de seus pacientes, sinais de mal de Parkinson e uma alteração comportamental. Então, é evidente que o esporte traz saúde, a maioria dos atletas ganha em qualidade de vida e em saúde, mas também existem casos que o esporte gera problemas de saúde. Outro problema é a falta de investimentos. Então, alguns esportes não têm um apelo midiático grande e sofrem com falta de investimentos, como, por exemplo, o badminton, o atletismo, o próprio boxe que a gente viu agora há pouco, entre tantos outros. Sofrem com falta de patrocínio, com falta de material e equipamento adequado para a sua prática. As categorias de base também sofrem com isso, então esse nível de formação de atletas, pega muito adolescente, também sofre com a falta de estrutura, de material necessário, de condição salarial, de alojamento, falta de acompanhamento multidisciplinar para esses atletas, ou seja, um acompanhamento nutricional, psicológico, o acompanhamento escolar. Então, é um nível de formação de atletas que sofre também com a falta de investimentos. Salários. Por incrível que pareça, a maioria dos atletas profissionais sofrem com baixos salários. Então, o que a gente vê na televisão é apenas os grandes atletas, as grandes ligas esportivas que pagam milhões para os seus praticantes. Mas a maioria dos atletas profissionais não estão nessas ligas. Então, eles recebem salários muito baixos. Aqui no Brasil, por exemplo, pesquisas indicam que cerca de 40% dos atletas profissionais de futebol recebem até 2 salários mínimos. Fora as condições contratuais que também não são as melhores. Imagina aqui, por exemplo, no nosso estado. A gente tem os 3 clubes da capital mais conhecidos,
que são o Sport e Náutico Santa Cruz, e quantos outros clubes disputam o Campeonato Pernambucano da Série A? E da Série B, quantos disputam? E os que não estão nem na Série A nem na Série B, estão tentando um acesso. Agora imagine a condição salarial desses atletas. É difícil, né? Então aí é um problema também que atinge a nível de salário. Os esportes femininos também sofrem com falta de investimento. A gente sabe que na nossa sociedade a gente tem um problema do machismo estrutural e aí todo tipo de prática feminina ela é desvalorizada em detrimento das práticas masculinas. Então, os esportes femininos são menos valorizados, têm menos investimento, têm menos cobertura, têm menores salários e tantas outras desigualdades com relação ao esporte masculino. Isso já nos leva para um próximo problema, que é o preconceito, que é reproduzido dentro do esporte, pois o esporte não está isolado da sociedade, o esporte reproduz várias mazelas sociais e o machismo é um preconceito também que atinge ao esporte de rendimento. Outros tipos de preconceito, como homofobia, bifobia, transfobia, também atingem. Essas pessoas sofrem agressões, sofrem ofensas e não têm uma igualdade de oportunidade. O racismo também, infelizmente, está presente no esporte de alto rendimento. A gente vê vários casos aí na grande mídia e fora da grande mídia a gente conhece vários casos de racismo, infelizmente. Então, não é de hoje que o racismo é um problema muito grande dentro do esporte de alto rendimento. E outros tipos de preconceitos, como a intolerância religiosa, a gordofobia, que é o preconceito contra pessoas gordas, o capacitismo, que é um preconceito contra pessoas que têm algum tipo de deficiência, entre outros preconceitos. Então o esporte reproduz esses preconceitos sociais, às vezes até em grande escala. Alguns casos mais conhecidos desse preconceito podem ser relatados no caso da jogadora transexual, uma mulher trans, Tiffany, que é jogadora de vôlei e sofreu vários preconceitos, vários abusos dentro da Superliga Feminina de Vôlei. Outro caso é do Jesse Owens, que foi um atleta de atletismo, muito campeão, e tem uma história marcada pelo preconceito e pela superação dele. Vale a pena até reconhecer a história desse atleta. E o ex-jogador de futebol Richarlison, também, que já sofreu muito preconceito por possuir trejeitos do que é considerado homossexual na nossa sociedade. Mesmo sem o mesmo nunca ter se declarado homossexual. Então, fora esses, também tem vários outros preconceitos que existem, né, e que não são relatados. A violência, gente, também repercute no esporte de alto rendimento. Então, é um mal social do qual o esporte não está isento. A competição, o ambiente competitivo que o esporte produz mobiliza muito emocionalmente as pessoas e por isso elas cometem atos de violência, de ofensas, entre outros. É claro que o esporte não é o culpado disso, a culpa não é do esporte, as pessoas são responsáveis pelos seus atos. Porém, a forma como o esporte é colocado para a gente, a forma como ele é veiculado, contribui para a criação de um fanatismo cego, para a criação de uma alienação esportiva, que muitas vezes legitima esse tipo de atitude por parte de atletas e principalmente torcedores. E por fim, a corrupção, que também é um mal social, que a gente associa geralmente à política, mas está presente em todo tipo de prática humana. E na prática esportiva não é diferente. Então, esquemas de manipulação de resultados, esquemas de arbitragem, de contratação de atletas, de desvios de dinheiro público e privado, entre outros casos de corrupção, como, por exemplo, o próprio doping que a gente viu um pouco mais de profundidade na aula 1, são casos de corrupção que estão presentes no esporte de rendimento. Então, esses são alguns problemas do esporte de alto rendimento, existem outros, certo? E o esporte, como eu falei, ele reproduz mazelas sociais. Então, é importante que a gente, enquanto professor de educação física, discuta com nossos estudantes sobre esses problemas, para tentar minimizá-los, certo? E a ideia da gente aqui na Educação Física de Jaboatão é, muito para além desse debate, fazer com que o esporte seja uma prática para todos, independente da sua condição física, independente da sua habilidade esportiva, do seu gênero, da sua idade, independente de qualquer coisa. A gente quer que o esporte chegue para todo mundo. Pois bem, antes de terminar essa aula, eu vou lançar o desafio de hoje. E o desafio é o seguinte, vocês vão fazer uma entrevista, na verdade uma mini entrevista, com alguém que mora com você, seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, de preferência algum adulto. E nessa entrevista, vocês vão fazer essas duas perguntas, que são:
Você gosta de esporte de alto rendimento? A pessoa vai responder se gosta ou não. A segunda pergunta, você acha que existem problemas nessa prática? Se a pessoa responder sim, você pergunta quais? E espera a pessoa relatar quais problemas ela identifica. E aí esse terceiro ponto é uma orientação, que é o seguinte, vocês vão debater sobre esse assunto com o seu entrevistado e vão relatar de forma sintética como foi essa conversa. Então, já que vocês passaram por essas duas aulas, aprenderam sobre os problemas relacionados ao esporte de alto rendimento, vocês vão conduzir um rápido debate com o seu entrevistado e vai relatar escritamente esse debate. Beleza? Tranquilo? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Fiquem ligados aqui na TV Escola Jaboatão para as próximas aulas e tchau! Valeu!